dia, amigos presentes aqui na nossa capela de Santo Antônio e também a vocês que estão nos acompanhando através da nossa rede social, Web TV PSSA. Hoje estamos dando continuidade ao nosso programa Igreja em Ação. E vamos falar tentar falar um pouco a respeito do sacramento da Crisma. Gente, o sacramento de Crisma ou confirmação, ele juntamente com o batismo e a Eucaristia, constitui o que nós chamamos sacramento da iniciação cristã. Hoje eu vou tentar acompanhar um roteiro para não fugir muito. Quando nós éramos crianças, os nossos pais nos levavam à igreja para receber o batismo. E tanto nossos pais quanto os padrinhos procuravam nos ensinar a caminhar o mesmo passo de Jesus. A gente cresce, a gente vai ficando, entra naquela adolescência, entra naquela juventude, entra na fase adulta, e ali esquecemos um pouco dos nossos pais e nós mesmos, pessoalmente, por interesse próprio, nós vamos procurar fazer a Crisma. E a Crisma muitas vezes tem trazido medo. Os jovens, quando fala em Crisma, parece que está falando um bicho doido. Não quero, não posso, sempre dá alguma desculpa, como se fosse aquela catequese horrível, chata, com aquela tia chata, aquele tio que chegava lá de vez em quando mal-humorado e mandava decorar. Crisma não é nada disso. Crisma é um encontro onde nós vamos falar a respeito um pouco das coisas da igreja, vamos saber os mandamentos, mas mais importante ainda, saber como nós podemos colocar esses mandamentos dentro da nossa vida atual. Nós vamos trabalhar a inserção dentro da sociedade. Nós vamos discutir aquilo que discute em grupo. Nós vamos discutir também num grupo menor, um grupo mais restrito. Crisma, o que é Crisma então? A Crisma ou a confirmação é o recebimento do Espírito Santo. É aquele mesmo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos que estavam reunidos em Pentecostes, como se fossem línguas de fogo, pousando na cabeça de cada um. E mais ainda, uma das coisas importantes que é muito discutido hoje, e que às vezes acham que Crisma, vamos colocar uma bolinha de fogo ali em cima, olha aquela coisinha. Não é nada disso. O Espírito está presente desde a criação do mundo. E separei algum ponto, apenas 4 pontos do Antigo Testamento e 4 do Novo Testamento, para que vocês todos, até você que está acabando de chegar aqui na capela, entre, senta aí, fica à vontade. Em Gênesis 1:2, diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Já em Juízes, fala sobre Sansão. O Espírito do Senhor começou a investir. Já em Samuel, 1 Samuel 19:20, o Espírito de Deus veio sobre os emissários de Saul. Isaías vem dizer: do tronco de Jessé sairá um ramo, um broto nascerá de suas raízes, sobre ele pousará o Espírito do Senhor. Bom dia, entre, fica aí à vontade, seja bem-vindo. Esse é o nosso amigo Eduardo, ele está vindo de Anápolis. Obrigado pela sua presença, Eduardo. No Novo Testamento, nós vamos encontrar o primeiro evangelista, Marcos. No primeiro capítulo, no versículo 10, ele diz o seguinte: logo que saiu da água, viu o céu rasgar-se e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. Já Mateus, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: depois do batismo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde jejuou
40 dias e 40 noites. O terceiro evangelista, Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova. Pausa para virar a página. Jesus entregou o livro e disse: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Nosso último evangelista, João, no capítulo 15, versículo 12, ele diz o seguinte: o advogado que eu mandarei a vós de junto do Pai é o Espírito da verdade, que procede do Pai. Quando vier, dará testemunho de mim. Vejam bem, Jesus preparou durante 3 anos de vida pública, ele foi preparando os discípulos, os seus apóstolos. Foi ensinando tudo o que podia ensinar. A maneira de se comportar, a maneira de lidar, a evangelização, tudo o que perguntava, ensinava. E melhor ainda, ensinava em parábolas, contava uma história para que pudesse ficar melhor gravado. Que muitas vezes a gente fala uma coisa e esquece, mas quando conta uma história, a gente lembra da história. Isso muitas vezes a gente encontra. Nós caminhamos, já fomos batizados, nós estamos caminhando na nossa vida, e um dia nós tomamos uma carruagem para procurar algo mais que está faltando em nossa vida. E encontramos aquela missão que Jesus vinha preparando, aquela missão da confirmação do nosso batismo. Jesus preparou toda a igreja, mas estava faltando uma coisa: alma nessa igreja, para poder ser uma igreja viva, eficiente e continuadora da sua missão. Ela estava preparada, tinha os apóstolos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, Jesus vai dizer, primeiro ele faz uma pergunta geral: quem diz os homens que eu sou? Aí, uns dizem que você é João Batista, outro que você é Elias, outro que é um profeta, Jeremias, um profeta qualquer. E Jesus volta a perguntar a mesma coisa: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nesse mesmo capítulo de 16, Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Porque não foi um homem que colocou essas palavras na sua boca, mas sim o meu Pai que está no céu. Aí nós vemos a face divina de Jesus. Jesus humano, Cristo o divino. Jesus Cristo, o humano e o divino numa única pessoa. Isso é o efeito do Espírito Santo que pousou sobre Pedro, e naquele momento ele foi iluminado para dizer aquelas palavras. Jesus subiu aos céus. Os apóstolos voltaram cada um para sua casa, esperando que se cumprisse aquela promessa que Jesus disse, que iria mandar um advogado, o Espírito Paráclito, o Espírito da verdade. E eles ficaram no mesmo lugar que fizeram a ceia. Ficaram lá sentados, bonitinho, aguardando o cumprimento da promessa. E a promessa de Jesus se cumpre. Nós vamos, se vocês tiverem interesse, por favor, anotem. Quem estiver em casa também, quiser anotar, está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versículos 1 a 4. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito permitia. Meus queridos, o batismo é para o perdão dos pecados, enquanto a confirmação, a nossa crisma, é para o serviço, para a nossa missão.
O importante dessa confirmação, a crisma, é que nós recebemos a plenitude do Espírito Santo. Essa plenitude, esse Espírito Santo, o Espírito da verdade, é que nos dá a maturidade espiritual necessária para que nós tenhamos a coragem de levantar da mesa, tirar o manto, pegar uma toalha, amarrar essa toalha na cintura e lavar os pés dos apóstolos. Para nós somos muito bons para recebermos tudo, nós queremos as benesses todas. Mas Jesus, naquela que fez com seus apóstolos, ele levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou na cintura e com uma bacia d'água foi lavar os pés de cada apóstolo. Isso é que nós devemos fazer. Levantar dessa comunidade que nós estamos, saber enxergar o nosso próximo, o nosso amigo que está sentado ali, essa senhora que acabou de chegar aqui, está sentada, está triste. Eu posso chegar perto dela? Senhora, posso ajudar? A senhora? Muitas vezes essa disposição pode ajudar aquela pessoa que está precisando exatamente naquele momento de um ombro amigo, uma palavra amiga para poder dar um conforto espiritual. É lavar os pés dos nossos irmãos, saber a gente enxergar, compreender. Um irmão que está passando frio, começamos agora, quando vai chegando a noite, está com esse frio, tem aquele cobertor velho que está lá encostado em casa, não serve para nada, e você vê o teu irmão passando frio. Muitas vezes, não tem nada a ver com isso, isso é problema dele. Não, esse é o Espírito que chega em nós, que nos dá a maturidade espiritual, para que a gente possa levantar dessa comunidade e leva aquilo. Não está servindo para nada, mas para ele talvez possa salvar a sua vida do futuro. Isso é a infusão do Espírito Santo. Isso aí é a presença do Espírito Santo que nos conduz, nos caminha e nos leva a praticar esse bem. Um motivo, um exemplo, um fato real sobre a força do Espírito Santo na vida, nós encontramos em São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Ele é o patrono de todos os sacerdotes. A data dele é 4 de agosto, dia do padre. São João Maria Vianney, ele teve uma dificuldade muito grande, ele tinha dificuldade muito grande em compreender, em guardar, em estudar. E ficou muitos anos, não conseguia ser ordenado sacerdote. Toda vez que ia, ninguém conseguia captar alguma coisa que ele pudesse trazer. Se a gente for usar uma palavra assim, entre aspas, não vão levar, não vão me esparramar nada disso, a gente poderia dizer assim que ele era burrinho. Era aquela pessoa difícil de entender, de compreender, de poder se expressar. Mas ele tinha uma coisa muito importante. Um dos padres que olhava e cuidava, falou com o superior, falou: olha, ele não consegue aprender nada, mas ele sabe rezar, ele reza o rosário com muita devoção. E o reitor, o superior, resolveu: então vamos fazer o seguinte, vamos ordená-lo. Ordenou o sacerdote e mandou para uma cidadezinha na França, pequena, cidade tinha na época 300 habitantes. Dizem algumas pessoas, eu já li em alguma reportagem, não posso afirmar que seja verdade ou não, mas o que eu li é que nessa cidade de 300 pessoas, 150 eram bêbados e 150 eram prostitutas. E foi para lá que São João Maria Vianney foi. Ele foi ser cura
Cura significa sacerdote, padre. Ele foi ser padre da cidade de Ars, Cura d'Ars. Era o nome que se dava, cura. E ele foi. E começou a fazer um trabalho pequenininho, rezando. As pessoas viam, aquele padre que fica ali rezando, ficava só naquela coisa. Ele começou a despertar o interesse. Por que ele está lá quietinho? Não é igual aos outros que vêm aqui para conversar, vêm aqui para me converter. Aí um procurou, viu aquele homem lá, se abriu para ele, saiu dali, falou para outro e começou. Resultado, essa cidade de bêbados e de prostituta transformou-se num dos maiores centros de peregrinação católica da humanidade. Eram reis, príncipes, pessoas de governo, tudo que procuravam o Cura d'Ars para confessar, para buscar uma orientação a respeito de sua vida. Mudou tudo. E a cidade foi obrigada, uma outra cidade próxima, deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui. Não está dando o nome da cidade, mas sim, obrigou o governo a construir uma linha férrea para levar o povo a Ars. Ou seja, transformou aquela vila num centro de peregrinação. Por isso ele é o patrono. Isso foi o quê? Mérito dele? Não. Mérito do Espírito Santo, que deu aquela maturidade espiritual para que ele pudesse orientar essas pessoas. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Acreditemos no Espírito Santo. Tem tantos exemplos do Espírito Santo em nossa vida, o que ele faz, tantos milagres que ocorrem, e a gente precisa aprender, confiar, entregar, divulgar, não ter medo de dizer a sua religião, a sua fé, professar a sua fé. Não, quando pergunta, você é católico? Não, eu sou cristão. Não, meus queridos, não. Qual a sua religião? Eu sou católico. Católico é isso, aquilo? Não, eu sou católico, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, eu acredito no Espírito Santo, porque todos acreditam no Espírito Santo. O evangélico, não, o evangélico sim. O católico, sim. O católico também é evangélico. Nós vemos o evangelho todo dia na missa nós temos o evangelho. Então, protestante também lê, também acredita no Espírito Santo. Eu gostaria de lembrá-los quais são os 7 dons do Espírito Santo. Primeiro, sabedoria, que nos faz procurar e amar a Deus sobre todas as coisas. Acho que todos nós gostaríamos de receber um dom de sabedoria em nossa vida. O entendimento é o dom que nos ajuda a entender as verdades da fé cristã. O conselho, que dá condições para bem orientar aqueles que necessitam encontrar o caminho. Outra, fortaleza. Fortaleza é o dom que sustenta e dá coragem de enfrentar o mal, sem medo e sem vergonha de ser cristão. Isso é que nós mais precisamos pedir. Fortaleza, para não termos vergonha de ser cristão e não ter medo de professar essa fé. A ciência é o dom que faz descobrir, diante das situações concretas da vida, o caminho que devemos seguir ou então o caminho que nós devemos evitar. A piedade é aquele dom que nos ajuda a estarmos ligados a Deus. E o temor de Deus, que muitas vezes é encarado como se nós tivéssemos medo de Deus, mas não é medo de Deus. É aquele temor filial, aquele que leva a pessoa a não ferir o coração de Deus. É aquele respeito, aquele carinho que tem esse carinho filial, esse amor filial, aquele carinho que nós temos para com Deus. Esses são os 7 dons do Espírito Santo.
Bom dia, Tati, obrigado pelo abraço, retribuo também, tenho muito carinho por vocês. Ela pergunta se dom do Espírito Santo, quando recebe, se é uma coisa visível ou sentimos. Não é visível, como o batismo também não é visível, mas da mesma maneira como o batismo, quem sente o batismo, a criança quando está sendo batizada, nós revivemos o batismo de Jesus. O Espírito Santo, naquele momento em que nós estamos tão concentrados na missa, vendo o ambiente preparado, a confissão que nós fizemos, a expectativa de receber crisma, que a crisma, quem dá a crisma é o bispo, ou quando ele não pode, ele pode designar um padre, mas em 99% das vezes é o bispo que vai dar, e o bispo ungido. O crisma, não a crisma, o crisma, o óleo do crisma é um óleo que é tão bem preparado, e o bispo, no momento que ele recebe, na quinta-feira santa, pela manhã na catedral, ele sopra dentro daquele aquele recipiente, dizendo que o Espírito Santo penetre nesse óleo. E quando nós estamos para receber a crisma, o que nós sentimos? Aquela nossa emoção, o coração que começa, dá a impressão que ele está um pouco acelerado, o nosso corpo parece que ele tem um início de febre que nós sentimos. Então, sim, nós sentimos um pouco, mas não é uma coisa visível, Tati. Mas nós, a emoção de estar recebendo, isso nós sentimos, porque nós somos humanos e a nossa fé nos permite esse sentir. Olha, Suzete, sua pergunta é muito interessante e bem importante. Podemos perder os dons? Os dons do Espírito Santo acaba, se nós abandonarmos, se nós renunciarmos à nossa fé, nós estamos renunciando também aos dons que nós recebemos. Só que nós recebemos os dons na crisma. Esses dons que nós recebemos na crisma é um sacramento único, aquele sacramento que não vai ser repetido. O batismo é uma vez só, crisma é uma vez só, a Eucaristia é todo dia, o casamento é um só, a ordem é um só. Aliás, a ordem ainda, dependendo, no meu caso, que eu sou diácono permanente, é uma vez só. Mas aquela pessoa que está se preparando para ser sacerdote, então ele recebe o sacramento da ordem como diácono, depois ele vai ser ordenado padre e, dependendo do seu prosseguimento, vai a bispo e segue. Então vejam, os dons nós recebemos na crisma, que é um sacramento único. Mas nós podemos perder, nós podemos ficar com o sacramento, recebemos aqueles dons, mas os dons dependem muito da nossa vontade de poder exercer, compreender. Porque, vejam bem, primeiro, sabedoria nos faz procurar e amar a Deus sobre todas as coisas. Quantas pessoas que nós já vimos que já abandonaram, simplesmente abandonaram a Deus de uma vez por todas? Essa pessoa deixou de receber o dom? Não. Ela está renunciando ao dom naquele momento que ela deixou. E assim nós vamos para cada dom. É uma coisa bem mais complexa do que, de uma maneira geral, você pode renunciar àqueles dons de vontade própria, mas os dons foram concedidos com você dentro de um sacramento único. O livro, aqui tem na capa Maria e os apóstolos aguardando dentro de um ambiente, está aguardando a vinda, o cumprimento da promessa de Jesus, que ia mandar o Espírito da Verdade, o Espírito Paráclito, o advogado. O autor do livro chama Ernesto Roman.
é uma série de sacramentos, são 7 livrinhos que tem todos os sacramentos. Esse que eu estou com ele na mão chama A Confirmação para o Povo. É escrito de uma maneira muito agradável, muito simples, não tem palavra rebuscada nem nada. Só vai contando a história do sacramento da Crisma. E no fim, como eu disse para vocês, ele tem o rito, tem nas últimas páginas 56 a 58, tem o rito da Crisma. O rito da confirmação, da Crisma, é que nós vamos renunciar. Quando nós batizamos, quando nossos pais nos levaram para a Crisma com o padrinho, eles fizeram por nós a renúncia. E dessa vez nós que estamos recebendo, nós vamos fazer a renúncia do pecado, renúncia dessas omissões da nossa vida. Para poder encerrar, eu vou contar um caso. Falei muito do Espírito Santo. Vou falar com vocês. Olha, tem um grupo parado ali. As moças quiserem podem entrar aqui a capela está aberta, pode entrar, fique à vontade. Está vendo aquele show que vem aqui para rezar? Pode entrar, fique à vontade. Estamos falando sobre o sacramento da Crisma. Se tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer também. Quando nós falamos que nós recebemos o Espírito Santo, que ele está presente desde a criação do mundo, ok? Eu passei por uma dificuldade certa vez há muitos anos e não via um caminho aberto. E procurei uma irmã Terezinha, que falava assim: olha, procura que ela pode te dar alguma orientação, uma pessoa muito ungida, uma pessoa que ela tem uma sabedoria muito grande, ela tem um dom da sabedoria, um dom de entendimento. E a princípio eu não entendia aquilo, dom da sabedoria, dom de entendimento. Eu estava assim um pouquinho afastado. Isso é um caso, tem deve ter uns 25 anos que aconteceu isso. E aí eu fui e procurei a irmã, conversei com ela, e ela me pediu: vou te pedir para você fazer uma coisa. Você acredita em Deus? Eu falei: acredito. Você acredita em Jesus? Acredito, sim, senhora. Você acredita no Espírito Santo? Sim, senhora, acredito. Fui batizado, eu acredito na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então você vai até ali no Santíssimo, nós estamos aqui na capela, aqui na frente nós estamos com o Santíssimo. Eu falei: você vai pedir, peça para Jesus mandar o Espírito Santo para te indicar, para te ajudar no caminho. Eu fui lá, me ajoelhei ali na frente: Jesus, me ajuda que eu estou apertado. E fui embora. Aquela coisa que estava tão difícil para mim, naquela semana piorou mais ainda. Voltei na outra semana, falei: irmã, não teve jeito, piorou mais ainda. Falou: você não pediu direito, já te falei, peça para Jesus mandar o Espírito Santo para te iluminar. Sim, senhora. Fui lá, ajoelhei de novo: Jesus, manda o Espírito Santo para mim. Fui embora. Chegou num ponto, dava vontade de morrer, porque as coisas só pioravam. Aí voltei, não conversei com a irmã. Eu cheguei lá na frente, me ajoelhei, abri meu coração: Jesus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que me mande uma iluminação, me ilumine, me mostre o caminho, mande teu Espírito Santo para que eu possa encontrar o caminho. Foi numa terça-feira. Na sexta-feira eu tinha resolvido meus problemas. Então, gente,
que o que falta um pouco para nós é acreditarmos mais, não ficar ouvindo muita conversa fiada de um lado e do outro, mas a gente acreditar, você conseguir entrar numa igreja, entrar numa capela, ter coragem de chegar aqui em frente, ajoelhar e reconhecer ser humilde, reconhecer a sua falta de capacidade para resolver algum problema, e entregar na mão de Deus. Estou te entregando na mão, espera a tua ajuda. Não é ficar, olha, estou precisando disso, e quando é que você vai me entregar? Não. Deus tem o tempo certo, e Ele não falha, Ele não nos abandona. Agradeço a todos vocês que participaram aqui conosco, os que estão presentes, aqueles que nos acompanharam pela Web TV PSSA, e que o Espírito Santo ilumine a cada um de vocês, e que Deus Todo-Poderoso e rico misericórdia abençoe a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, queridos amigos e amigas.